trabalhadores, ela está com uma porcentagem de 103%. Em seguida, são as empresas com 100 trabalhadores, de 100 a 200, que ela vem com 83%. As empresas com 1.001 trabalhadores ou mais, ela está tendo a porcentagem de 80,6%. Distribuição por tipo de deficiência. Deficiência física, 42%, auditiva, 28%, os reabilitados, 9,6%. Eu queria fazer uma observação aqui, e aí serve para o sindicato um todo, porque mais uma vez, a deficiência física, auditiva e os reabilitados, elas têm uma contratação maior. E se a gente for analisar, muitas dessas deficiências, principalmente auditiva, é causada dentro da empresa. Uma visão que eu vejo que a gente precisa estar enxergando melhor isso, até para a gente trabalhar e melhorar, é que a deficiência intelectual e a psicossocial só atingem 5%. Eu acho que vale a pena a gente ter um olhar especial nesse tipo de contratação. Não só a gente, mas quando eu falo a gente, são as empresas. Intensidade de contratação pelas empresas, dezembro de 2022. – 9,4% das empresas não fazem nenhum tipo de contratação. E com 100% ou mais é responsável por 39,1%. Ou seja, vale a pena fazer uma observação. A gente tem algumas empresas aqui na região, que essas empresas elas não têm a quantidade exigida por lei. Porém, elas já entenderam o papel que é inclusão no mercado de trabalho. E por isso, elas ainda continuam contratando. Independente de lei, elas sabem o que é inclusão. Sabe e entende, né? Por favor. 90% das empresas desobrigadas continuam contratando. E isso é o que eu estava falando, né? Que é um fato animador. Vou ler a frase, né? O fato animador é a constatação de que 90% das empresas desobrigadas a cumprir a lei, por estar com menos de 100 funcionários, mantiveram essas pessoas com deficiências. Isso é um fato bastante importante. Por favor, Leandro. Ocupação de vaga nos últimos 11 anos de estudo. Aqui a gente pode observar, e aí eu queria fazer um agradecimento, porque a hora que a gente tiver que pegar no pé das empresas, nós vamos pegar. O sindicato é feito para isso. Mas se a gente for fazer uma avaliação, essa média, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ela sempre se manteve acima dos 80%. É claro que o ideal seria que ultrapassasse. É claro que o ideal seria não ter a lei, que todo mundo fosse incluso, para que a gente vivesse num país mais justo. Mas, infelizmente, não é assim. Porém, eu não posso deixar de fazer essa observação de que essa média de 80%, ela ainda é muito importante, e a gente precisa agradecer as pessoas que fazem esse trabalho para que esse número sempre se mantenha. Vamos chegar a 100%, se Deus quiser. Por favor, Leandro. Bom, aqui tem uma frase que eu acho que é muito legal, muito bacana. E feliz de nós se a gente conseguisse que a inclusão acontecesse, né? Que a inclusão ela acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Eu quero aqui agradecer e queria uma salva de palmas, por gentileza, ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que contribuiu muito com essa pesquisa. Quero agradecer a toda a diretoria. Quero agradecer aos funcionários que muitas vezes estão meio que ocultos, mas são eles que fazem acontecer, e aí eu não posso deixar de registrar a companheira Alves,
a companheira Bianca, o companheiro Anacleto. Leandro, sem palavras, não preciso nem falar. Leandro, todo mundo já conhece, é um cara que está sempre junto. Já passou o tempo, meu Deus do céu. É assim. Então, eu não posso deixar de agradecer a todos, as empresas e principalmente a cada um de vocês que fazem acontecer essa história maravilhosa, que já é o 17ª pesquisa sobre lei de cotas. Obrigado a todos. Quero chamar aqui o companheiro Calvo. Também não posso deixar de agradecer. Cadê o Calvo? Companheiro, por favor. Companheiro sempre está com a gente. Obrigado, Calvo. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Diferentes motivos, dentre outros, porque aqui é um local onde eu sempre encontro pessoas queridas, muitas que não via há muito tempo. Antes de continuar, uma breve autodescrição. Eu sou um homem de estatura mediana, 1,70 m, um pouquinho acima do peso, tenho barbas e cabelos grisalhos e uso óculos. Hoje visto uma bata marrom e uma calça caqui. Acho que não há muito a dizer de alguns aspectos que já foram mencionados aqui sobre a pesquisa, mas vale a pena reforçar algumas questões que foram ditas, né, mas que me chamam sempre a atenção. Não é a primeira vez. Uma delas é o fato de que empresas que não são mais obrigadas a cumprirem a lei de cotas mantêm nos seus quadros trabalhadores com deficiência. Eu acho que isso é muito significativo e tem a ver com uma luta que a gente trava há muito tempo, que é a de quebrar a principal barreira existente, que é a barreira do preconceito. E eu, particularmente, estou convencido que o preconceito tem várias causas e motivações, mas uma delas é a falta de experiência da convivência. Por isso é que conviver com os diferentes é muito importante para que nós percebamos que as diferenças são naturais. Aliás, naturais e salutares. Eu também costumo dizer sempre e repito que o mundo seria muito chato se fôssemos todos corintianos, por exemplo. Como já foi mencionado aqui, eu fiquei pensando, que chato seria se não houvesse palmeirenses, são paulinos, né, e tantos outros, né, com quem a gente convive, brinca, discute. Então a diferença é positiva. A diferença enriquece, a diferença faz com que a sociedade, a humanidade avance. Agora é importante que a gente conviva e perceba isso. Daí a importância, por exemplo, não fugindo muito do assunto, de um outro ponto que tem sido uma bandeira de luta de todos nós aqui presentes, que é a da educação inclusiva. É fundamental que as criancinhas convivam com outras criancinhas com e sem deficiência, desde as mais tenras idades. E, voltando ao ponto aqui, a empresa contrata uma pessoa com deficiência muitas vezes por força da fiscalização, por força da necessidade de cumprir a gloriosa lei de cotas, que continua sendo a principal ferramenta que a gente dispõe para garantir esse direito fundamental, que é o direito ao trabalho dos trabalhadores com deficiência e reabilitados. Mas depois percebe que vale a pena ter aquele trabalhador. Aliás, o próprio Henry Ford, que pode ser acusado de tudo menos de alguém que não fosse muito preocupado com a produtividade, já dizia que é um despautério, que significa burrice, não permitir que um trabalhador com deficiência possa desempenhar as mais diferentes funções. Isso além de ser uma atitude desumana, injusta para com essas pessoas, é uma atitude que prejudica a sociedade como um todo. Sai caro para a sociedade desperdiçar essas pessoas, desperdiçar esses talentos. E é pouco inteligente o empresário que não percebe isso. Acabará sendo superado pelos outros que sacarem isso.
Eu estou me alongando demais, mas eu queria destacar uma outra questão que vai para além dos dados aqui apresentados, que é o fato de que este trabalho desenvolvido pelo sindicato, que ocorre há tantos anos e de maneira ininterrupta, é o que tem garantido, na minha opinião, que os números obtidos, esses percentuais superiores à média do cumprimento da cota no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, né, eles são consequência deste trabalho fundamental do movimento sindical. E mais do que lutar, assim como se luta por outros tantos direitos dos trabalhadores, papel do sindicato fazer isso, lutar pelo direito ao trabalho das pessoas com deficiência é fundamental, e eu acho que isso qualifica o trabalho sindical. Mas mais do que a luta, ter a preocupação em estudar esses resultados é muito importante, né? A obtenção dos dados, a sua análise é fundamental para que a gente possa, inclusive, aferir se aquilo que fazemos, ainda que imbuídos das melhores intenções, deu certo ou não deu certo. E a pesquisa mostra, mais uma vez, que valeu a pena, que é importante que esse trabalho seja feito, e eu fico sempre torcendo para que outros sindicatos sigam o exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Osasco e região. Portanto, parabéns mais uma vez a vocês todos envolvidos nesse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada Marcel também, 2 corintianos, então fico feliz, né? Obrigada aí por estarem aqui com a gente. O Cal, que é coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho, da Câmara Paulista, e também um apoiador dessa pesquisa. A pesquisa, eu sei que vocês estão curiosos, e eu vi que algumas pessoas estavam tirando foto ali dos dados e tudo mais, mas ela vai estar completinha já após o término do evento, tanto no site do sindicato, quanto no site do Espaço da Cidadania, e todo mundo que está aqui, que se inscreveu, vai também receber por e-mail, não é isso, Clemente? Então, vocês vão receber tanto esses dados que foram apresentados aqui, mas a pesquisa completinha também, tá bom? Dando sequência aqui, então, porque a Mulher do Tempo já ali me sinalizou que nós já estamos 5 minutos atrasados, então, para não deixar ela mais curiosa, né, porque não é legal, eu já vou então dar sequência aqui chamando o Clemente para falar um pouquinho dessa próxima etapa do evento, que é o lançamento do livro Inclusão Já. Então, Clemente, já chega para cá e aí a gente já dá sequência aqui. Obrigada mais uma vez pela parceria. O Clemente é essa pessoa que eu falo que ele tem esse poder, né, de juntar todos nós e não deixar a gente largar a mão do outro nunca mais. A gente sai de um lugar, sai para outro, né, Fábio? Sai de uma empresa, sai do governo, volta para o governo, vai para lá, vem para cá. A gente muda de tudo, mas a gente não larga o espaço da cidadania. Então, muito obrigada, Clemente. Marinol, eu que agradeço essa oportunidade. Gente, nós vamos falar agora do livro, esse projeto do livro. Mas eu estava escutando a apresentação da pesquisa. Marcel, vocês falaram da Baker ou não? Não, tá. Faltou uma empresa para responder a pesquisa metalúrgica. Faltou uma, são 64 empresas. Essa empresa e mais algumas não mandaram informação. Nós pedimos para o CAL, para o Ministério do Trabalho, levantar a informação do sistema. Ela é filial aqui na cidade de Jandira, de uma grande empresa fornecedora da Petrobras, uma empresa de capital alemão, fornecedora da Petrobras e de grandes empresas petrolíferas aqui no Brasil. Ela se recusou a mandar as informações para o sindicato e descobrimos então, pelo CAL, que ela tem a matriz no Rio de Janeiro, não é fiscalizada por São Paulo e descumpre a cota de pessoas com deficiência ao nível nacional. Então eu vou pedir para o CAL, que é amigo da pesquisa, para pedir para os fiscais do trabalho do Rio de Janeiro para fiscalizar essa empresa, porque é uma falta de respeito. É uma grande fornecedora da Petrobras. Está
como as que mandaram as informações, a gente mantém sigilo. As que não mandaram a informação veio pelo direito da informação, nós vamos tornar público. Tá? Baker Hughes, antiga GE, fornecedora da Petrobras e de grandes petrolíferas brasileiras. Tá? Não cumpre a lei de cotas. E fiquem já viram. A parte minha aqui é mais fácil, gente. É esse projeto de inclusão já. Tá? Então, é muito simples. Tá? Esse momento de hoje, tem várias pessoas que vão estar fazendo depoimentos, mas foi resultado de um trabalho de 6 meses. Nós começamos em julho do ano passado, terminamos no finalzinho de novembro o trabalho de pesquisa, e o pessoal descobriu muita coisa. Tem uma equipe de organizadores que estão aqui dentro, descobriram muita coisa. Essas coisas que foram descobertas estão no livro, e o formato aí vai ser conversado sobre isso. Estão no livro, e a gente queria então agradecer quem está presente, porque nós estamos vivendo no momento do partir do agora. Não, a inclusão já é uma roda que vem rodando há muito tempo em todos os locais, tá? E aqui dentro também, tá? Mas vai estar tudo no livro. O que não vai estar no livro, que eu vou citar aqui rapidamente, porque assim, é lá no início disso, gente, de 2001. Tá? O início de 2001 eu vi outros eu vou perder porque aí eu fui anotando no início quando estamos chegando. As pessoas de 2001 que deram início a essa partida, que eu gostaria que vocês soubessem. Tá? Em 2001, está aqui a doutora Deilde. A doutora Deilde foi a pessoa que fez o texto do projeto de acessibilidade no município de Osasco para nós na época. Ela está aqui com a gente. Então, se a gente comecei por conta dela. Está lá no comecinho de 2001. Aqui, doutora Deilde, advogada, que trabalhava comigo no projeto de 2001, hoje não trabalha mais, mas está aqui com a gente nesse momento. Está aqui o Carlos Barbosa, daquele momento, né? O Carlos está lá desde 2001 com a gente. Carlos, você está por aqui? Está aí o Carlos Barbosa. E que descobriu o Carlinhos. Carlos Barbosa que descobriu o Carlinhos numa atividade lá na Casa dos Violeiros do Brasil, e o Carlinhos foi entrevistado no projeto. Tá? Está aqui também a Sandra. A Sandra, que está com a Miriam. A Sandra foi uma das primeiras entrevistadas do projeto ali em 2001 e ensinou muita coisa. A Sandra tem deficiência visual, ela ensinou muita coisa para todos naquele momento, nos encontros iniciais, né, da gente fazer reflexão sobre o potencial das pessoas cegas para o mercado de trabalho. Nós estamos falando do ano 2001. Tá? A Miriam está aqui junto com a Sandra, né? A Miriam, que trabalhava aqui no Centro de Solidariedade ao Trabalhador de Osasco, que era nesse prédio. Tá? Desde aquela época, a Miriam fala a linguagem de sinais. Tá? Ela tem libras, mas ela tinha um dom fantástico de reunir as pessoas. Tá? Mas trabalhava aqui atendendo e fazendo encaminhamento de pessoas, candidatos com deficiência, com deficiência, as vagas aqui na região. Tá? E naquela época está aqui o Chicão também, o Chicão, agora ele está de cabelo branco, naquela época não, né, Chicão? O Chicão que fazia o contato, a ponte entre as pessoas, da casa das pessoas, era o Chicão. Tá? O Góis, eu lembro, o Góis agora já está ficando cabelo branco também. Góis, cadê você, Góis? O Góis, naquela época, era o nosso presidente do Conselho Intersindical e que foi um dos primeiros parceiros desta movimentação. E estamos até hoje, passou 22 anos depois. Vocês viram uma obra da entrada ali, a obra do Toso, Tudo Posso. Tá? O Toso descobriu o artista plástico Toso, famosíssimo, ele descobriu esse movimento e a partir de descobrir o movimento ele criou aquela obra e mais outras obras sobre
valorizando a pessoa com deficiência através da arte e defendendo a inclusão. E o Toso, olha, 22 anos depois, o Toso está aqui com a gente, fez questão de trazer a obra para todos nós aqui. Eu vou falar do gente daquele momento, eu vou falar do último, eu falei de você, Amparo? Então eu vou falar de dois aqui e fecha minha boca que eu já tomei o tempo, né? Lá da Amparo. A Amparo foi entrevistada no projeto em 2001. A Amparo, naquela época, ela foi voluntária do Espaço da Cidadania. Ela fazia... Mas assim, a Amparo, ela andava na cidade, andava com o chinelinho numa mão, na outra mão. Ela não andava de pé como anda hoje. E o pessoal que descobriu a Amparo, e ela foi fantástica, veio do Piauí para São Paulo, né? Ela queria ir para o Hospital das Clínicas, fazer uma cirurgia, andar de pé. Hoje ela anda de pé, e desde sexta-feira, além de andar de pé, a Amparo é a mais nova advogada com carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Braço Região. Passou no concurso público, passou no concurso da Ordem, no exame da Ordem, e hoje atrasou um pouquinho porque ela estava fazendo uma audiência antes de vir para cá. Tá? Então essa é as pessoas, vamos ver, nós somos velhinhos lá de 22 anos atrás. E o último velhinho, eu estou vendo ele aqui, que realmente ele está de cabeça branca, que é o Ricardo Ferraz. Nós descobrimos o Ricardo Ferraz, ele era famosíssimo e a gente não sabia, mas descobrimos, porque uma moça que trabalhava no sindicato, que é Dulce, uma socióloga, trabalhava no sindicato aqui na área de saúde do trabalhador, e tinha um filho com deficiência intelectual, ele faleceu um pouco tempo depois, mas ela falou uma coisa para mim: não adianta vocês fazerem nada sobre pessoas com deficiência se as pessoas não souberem se comunicar, não souberem ter o relacionamento social entre si. E ela descobriu o Ricardo Ferraz pela internet, e era difícil falar com esse rapaz. Era muito difícil, porque ele nunca estava em casa. Tinha telefone fixo, não tinha celular na época. Eu nunca conseguia falar com ele, ela conseguiu falar com ele, agendou com ele em 2001. Depois ele veio para cá, para Osasco, e a partir daí a história do Espaço da Cidadania começa com uma visibilidade social enorme a partir da chegada da arte do Ricardo Ferraz, que daí ele vai ter uma fala aqui, uma arte do Ricardo Ferraz, que vai derrubando preconceitos. Então, aquele momento de 2001 que eu queria fazer esse comentário, são essas pessoas que a maioria ninguém sabe. Quem está aqui não sabe, e na pesquisa não vai ser, mas foi construído assim. Depois que esse movimento começa, e tinha a Érica não conseguiu chegar, Érica Celestini conseguiu chegar, que foi uma jornalista que trabalhava com a gente, e foi a primeira pessoa a pesquisar informações sobre pessoas com deficiência com dados do IBGE. E aí nós conseguimos demonstrar para então Subdelegada Regional do Trabalho de Osasco e região, nós conseguimos demonstrar, não tinha dados de raios sobre gente com deficiência, nós conseguimos demonstrar que na região de Osasco, o censo de 2000, censo demográfico de 2000, tinha para cada potencial vaga para pessoa com deficiência nas empresas da região, tinha pelo menos 10 pessoas com deficiência dando sopa e que poderiam ocupar essas vagas. E foi aí que a doutora Lucila Rodrigues Jaime aplicou as 16 primeiras multas no Brasil em 2003, baseado nessa informação. E aí, então, dá uma mudança fantástica no olhar sobre lei de cotas da região. Gente, peço desculpas, falei demais. Muito obrigado, Marinaldo. Obrigada, Clemente. Clemente sempre faz a gente ir voltando um pouco no tempo, né? E vai lembrando, gente, primeiro como o tempo passa rápido, né? 22 anos já. E o quanto que é importante o trabalho de cada uma das pessoas nessa construção coletiva, né? Inclusão de
fato é uma via de mão dupla e cada uma das pessoas que estão aqui, todos nós, temos um papel fundamental nesse processo. A pesquisa mostra ali os avanços que a gente sabe ainda não chegamos nos 100% do Brasil inteiro como gostaríamos, mas temos avançado. E sem dúvida, esse trabalho coletivo tem feito a diferença nesse processo. Então que a gente possa continuar ali, cada um na sua área de atuação, mas contribuindo para garantir a inclusão, não só no mercado de trabalho, mas em todos os espaços, né? Porque pessoas com deficiência são pessoas antes de qualquer coisa. Então, temos que ter espaço garantido em todo e qualquer lugar, não importa se é no mercado de trabalho, formal, se é no empreendedorismo, se é na escola, se é no esporte, enfim, todos os espaços têm que estar abertos para todas as pessoas. Então, obrigada aí a quem já vem contribuindo com esse movimento há tantos anos e eu tenho certeza que ainda continuará contribuindo para que a gente siga avançando sem deixar ninguém para trás. E aqui no Espaço da Cidadania tudo é construído a muitas mãos e a gente já sabe disso, né? E esse livro que vocês receberam, que está aí na mão de cada uma das pessoas que estão aqui presentes, é resultado desse trabalho coletivo também. Então, para contar um pouquinho de como foi a construção desse livro, né, para chegarmos no resultado que a gente recebeu aqui hoje, eu quero chamar o Rafael, que é um parceiro, né, de longa data também. Que é um parceiro dessa e de tantas outras causas também, né, Rafa? Então, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente em mais um trabalho aqui do Espaço da Cidadania. A palavra é toda sua. Bom dia. Bom dia. Bom, obrigado, Nalva. Primeiro, eu queria agradecer sindicato, em nome do Ratinho, por receber esse lançamento aqui, o Clemente pelo desenvolvimento do projeto. Bom, eu sou um homem de pele clara, branco, de pele clara, tenho 42 anos, como disse minha sócia, eu estou hoje todo vestido de marrom, uma camiseta gola polo marrom e uma calça marrom e um tênis sem cadarço azul. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o Clemente me passou essa missão aí, que é de falar desse projeto, que é o Inclusão Já. Né? Inclusão Já, 22 anos de iniciativas do Espaço da Cidadania e seus parceiros para a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Mas o que é isso, Clemente, que surgiu agora? Essa é a pergunta, quando ele trouxe a ideia para mim, foi a pergunta que eu fiz e a pergunta que vocês devem estar fazendo. Vocês já receberam um livro quando vocês entraram, e aí o que tem de legal nesse material? Então, primeiro, é o novo livro do Espaço da Cidadania. Quem aqui já leu alguma cartilha do Espaço da Cidadania? Levanta a mão aí. São boas ou não são? Toda a publicação que o Espaço da Cidadania traz, que faz, acaba virando uma referência para o movimento, né? E essa, especificamente, ela traz a trajetória do espaço. Qual que é a ideia ali? De inspiração para que outros movimentos, sindicatos, empresas, organizações, grupos de pessoas possam realizar e desenvolver ações. Outro ponto importante, ela foi elaborada por uma equipe, né? A Nalva falou que tudo que é feito pelo espaço é sempre muito democrático, envolve muita gente. E é sempre assim mesmo. Esse projeto aí levou 6 meses, mas teve uma equipe que participou ali, tanto da redação, da produção de texto, escolha de imagem, revisão. Tem o pessoal cuidando agora da parte de acessibilidade no material. Outro ponto positivo também, o texto é da Auris, que está aqui tirando foto, daqui a pouco eu vou chamar ela para dar uma palavrinha, e do Leandro. A Auris soube traduzir muito bem 22 anos de história com uma riqueza que tornou o livro muito mais interessante de ser lido e ser disseminado, né? E o Leandro, assim, desde que eu participo do Espaço da Cidadania, para mim o Leandro é uma referência aqui, assim como o Clemente, como o Barbosa e como todas essas pessoas que o Clemente já citou. Tem um prefácio da Sumico, que a gente estava morrendo de saudade,
e que também participou da maioria dessas iniciativas. E quem conhece a Sumiko aqui? Daqui a pouco ela vai estar falando aqui também, mas quem conhece a Sumiko sabe do poder de concisão dela, a objetividade que ela tem, a forma de sistematizar as coisas, que sempre foi muito importante para todos os projetos do espaço. E aí, ninguém melhor do que ela para fazer essa sintetização no prefácio do material. Teve um apoio da Guirlanda, que participou do evento aqui de aniversário do espaço, trazendo alguns dados sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência, que está no final do livro. Uma entrevista com vocês depois. Tá. E é dedicada ao Romeu Sotaki, que é uma pessoa muito querida do movimento e que certamente estaria aqui hoje com a gente. O Carlos citou que os encontros aqui eles são importantes também por a gente encontrar pessoas queridas do movimento. E certamente o Romeu é uma dessas pessoas queridas que estaria aqui hoje. Vamos falar só um pouquinho, só para falar, então, a imagem que está no slide aqui é a capa do livro, que vocês estão segurando. Esse livro ele tem o título em destaque, Inclusão Já, e ele é composto de 24 fotos que representam ações e iniciativas durante esses 22 anos. Qual que é o objetivo desse material? Por que ele é tão importante, de fato? O objetivo é mostrar que quando se tem 4 elementos, que são esses que estão no slide, quando a gente tem vontade de fazer, quando tem conhecimento, uma turma de pessoas engajadas e atitude, a inclusão acontece em qualquer lugar. O que tem na publicação? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma página interna. Ali tem uma fotinho. Quem conhece aquela moça ali da foto? Cada capítulo ele abre com uma foto de uma pessoa que participou do movimento e um depoimento, né? Nesse caso é a foto da Nalva e o depoimento dela. Agora, para falar o que tem na publicação, daí eu queria chamar a Auris, que foi quem escreveu, né? Nada melhor do que ir direto na fonte para a gente aprender um pouquinho. Bater palma. Bom dia a todos. Meu nome é Auris, eu sou jornalista do sindicato e eu sou uma mulher morena, me considero até de estatura alta, né? Hoje eu tenho cabelo um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, um sapato preto e uma camiseta amarela regata. E amarelo por quê? Porque amarelo ele significa otimismo. E segundo a psicologia, ele também é a iluminação do entendimento. E é isso que eu desejo com a nova obra do Espaço da Cidadania, essa nova cria, que assim como aquela criança que quando a mãe e o pai trabalham fora, fica na creche, e um dia ou outro é a avó, é o tio, é o primo que tem que buscar, é assim que é a cria do Espaço da Cidadania. Essa cria, ela é uma cria que é um pouquinho de cada um. Então, sim, é um pouquinho da Auris, é um pouquinho do Rafael, é um pouquinho de cada um que está aqui. E graças, como já foi dito, ao Clemente que tem esse dom de trabalhar em rede, de unir. Aquilo que muitas vezes, né, a gente precisa ter uma aula para trabalhar em grupo, o Clemente nasceu com isso, com esse dom, então por isso que hoje o Inclusão Já é uma realidade. E daí, como todo projeto do Espaço da Cidadania, existiram várias reuniões para ser definido como seria abordado, como não. E daí, numa das reuniões, assim, das primeiras, que eu imaginei, de que forma a gente traduzir um livro de 80 páginas, um conteúdo imenso, né, uma ação assim, de 22 anos, de uma forma para não descaracterizar a humanização que existe em todo esse processo. Porque seria muito arriscado, a gente poderia trazer aqui uma obra que o que é humano transformar em técnico. Isso não seria, eu acho, um ponto positivo para a mensagem que o Espaço da Cidadania e seus parceiros querem
compartilhar. Então, eu tive a ideia da gente utilizar alguns elementos do jornalismo literário, que é uma forma de dar mais leveza para o conteúdo, que muitas vezes ele indigna a gente, né? Porque assim, fica muito claro em cada página ali que vocês forem ler, que sim, a inclusão é possível. E fica claro que apesar de a gente focar mais na questão da inclusão no mercado de trabalho, que essa inclusão ela precisa acontecer de outras formas. E precisa também acontecer lá no início, desde o nascimento até o momento que a criança com deficiência precisa entrar na escola, tem esse direito e muitas vezes não é respeitado. Então, é uma obra que ela conta história, ela tem memória, ela tem experiência, não necessariamente nessa ordem, mas tudo junto. Então, é uma obra muito rica. Ela pode ser um manual, mas essa não é eu acho que o objetivo central, mas é muito mais esclarecer e deixar visível para todo mundo que lê que é possível sim, que essa rede tem trabalhado de uma forma muito enfática para isso. Então, essas 80 páginas demonstram isso com muita clareza e que quando há vontade é possível chegar além. Tem os desafios, ainda são muitos, e o próprio livro vai abordar isso, vai dizer isso, mas que a gente consegue. E daí é agradecer, né, ter esse espaço e daí só para vocês entenderem melhor, que às vezes a gente tem mania de falar mais uma técnica do jornalista, e como que aconteceu o processo, que é a parte de eu falar do passo a passo, o Clemente, né, o pai da criança, lá, ele teve a ideia de lançar. Então ele se reuniu com a gente, compartilhou a ideia, daí ele, o seu Barbosa, o Clemin, o Leandro, eles fizeram o que a gente chama no jornalismo de apurar os fatos. E os fatos já estavam ali na cabeça deles, mas eles sintetizaram. Então o trabalho grosso, o trabalho duro mesmo em relação à escrita, foram eles que fizeram. Então para mim eles entregaram e eu tive que fazer a edição. E a edição é aquilo que eu expliquei ainda há pouco, de eu tentar dar leveza para que a pessoa também não se desespere na primeira página, não vai dar certo, eles estão com 22 anos e tem tanta coisa. Então a ideia era deixar mais leve, a ponto da pessoa conseguir ler até o final e transformar algo sim. Você consegue entender que é uma coisa difícil, mas você lê e entende que é possível. Daí a gente tinha que trazer uma das fórmulas para deixar uma leitura mais leve e humanizada, não perder esse olhar, era colocar os personagens ali. O ideal dos mundos seria que a gente entrevistasse as pessoas hoje, ou de repente uma, só que pelo tempo que a gente compartilhou, que são 6 meses de trabalho, não daria para a gente lançar hoje. Então o recurso utilizado foi usar todo o acervo que o Espaço da Cidadania tem. Então a gente resgatou algumas falas-chave importantes e fortes que dão mais força ainda para essa trajetória. São pessoas que fazem parte dessa história de qualquer forma. E aí, então é como fazer um convite para vocês leiam o livro, compartilhem com os companheiros, com os amigos. E já que a gente está falando que a inclusão tem que acontecer desde muito cedo, então vai uma dica aqui. Vai num aniversário, vai numa festa de criança, dá um livro de presente, de preferência ao que aborde a inclusão. Quando a criança, sei lá, a boneca perde o pé, o super-herói perde o braço, não descarta aquele brinquedo, vamos ressignificar aquele brinquedo. Hoje já existem algumas Barbies que ela é cadeirante e tal, mas é muito caro, mais de R$200. Então nem todo mundo vai ter, né, condições de dar uma Barbie cadeirante para uma criança. Mas acontece todo dia de quebrar um brinquedo. O que a gente faz? A gente descarta, a gente vai lá, tá feio, joga fora. Não, vamos ressignificar, vamos mostrar para aquela criança que aquele brinquedo ainda é importante, da forma como ele está, e é assim que nasce a inclusão de forma espontânea. Ela está aqui agora. Então é isso. Quero agradecer e leiam o livro. Nada melhor do que ir direto na fonte, né? Para a gente conhecer tudo esse histórico. Pode passar mais um, né?
Uma coisa bacana, nesse processo de construção do material, durante as reuniões, surgiu a ideia de ter uma linha do tempo, né? E eu fiquei responsável por fazer a diagramação do material, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falando, poxa, 22 anos, uma penca de iniciativas, como é que eu vou conseguir fazer uma linha do tempo para caber num material, num livro nesse tamanho, formato assim, em 2 páginas? E aí, a Aldis e o Leandro, na reunião, tiveram uma sacada que foi muito boa e que a gente adotou, vocês vão perceber no livro. Falaram, e se a linha do tempo, ela for acompanhando as páginas do livro? E aí sim, então, isso é um outro ponto interessante. Além de todo o conteúdo, falando de todas as ações do espaço, você consegue acompanhar essa linha do tempo também, ano a ano, o que foi acontecendo nesses 22 anos. E para encerrar, o livro tem um convite, e aí eu vou chamar o Leandro aqui, ele que escreveu esse texto, então acho nada mais justo que ele mesmo leia para vocês aqui. E é isso. E eu já deixo o meu abraço para todos, o meu obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, eu sou o Leandro. Eu vou fazer uma breve autodescrição. Tenho 1,70 m, sou moreno, barba já um pouco grisalha, né? Já começando a sair o cabelo branco, mas com camiseta preta e uma calça jeans. Né? Eu quero dizer, primeiramente, que entre todas as publicações, né, do Espaço da Cidadania, é claro que cada uma tem a sua história, né, o seu significado. Mas essa publicação, esse livro, Inclusão, já, para mim foi prazeroso estar trabalhando, estar junto com a equipe dessa publicação. Porque em 6 meses, né, foi um mergulhar na história do Espaço da Cidadania, nas atividades, nos eventos, e a gente vai olhando a cada foto, a cada atividade, e vai recordando, olha, eu participei dessa, aí de repente você começa a olhar e fala assim, olha como é que eles estavam naquele tempo, a gente começa a ver, né, o tempo passar ali. Então isso foi gratificante. E como já foi mencionado, como todos sabem aqui, todas as atividades e as publicações do Espaço da Cidadania, ele sempre traz uma equipe por trás, uma equipe muito diversa, né, para estar desenvolvendo. E esse livro não foi diferente. Esse livro tem as mãos de diversas pessoas que pensam diferente, que olham diferente, né? E para encerrar, né, que é a última página do livro, né, pensando em um texto, pensando em como encerrar essa publicação, né, eu posso dizer que não foi ideia só minha, teve também uma equipe também, tem a Célia também, nós juntos, nós sentamos e contribuímos algumas ideias e saiu esse texto, né? Exemplos gratificantes pipocaram, entre aspas, durante esses 22 anos. É possível constatar que a inclusão se torna realidade quando um grupo se organiza para a construção de uma sociedade mais justa, na qual toda e qualquer pessoa seja reconhecida e respeitada pela sua competência, e não por suas características físicas, sensoriais e cognitivas, sejam elas aparentes ou não. A inclusão plena da pessoa com deficiência só será atingida se as condições para um trabalho decente forem atendidas. E isso só será possível se no dia a dia soubermos nos relacionar sem discriminar, sem constranger e sem afastar este trabalhador ou trabalhadora do nosso convívio. Para alcançarmos a inclusão, é necessário atitude a favor dela. E é neste ponto que você pode fazer a grande diferença. Aí nós encerramos.
Obrigada, Leandro. Ó, eu vou ser obrigada a falar, tá? Eu e o Rafa tava ali, né, cochichando, falando, gente, o Leandro acompanha isso desde tanto tempo, né? Leandro, a gente quer te ver falando mais, assim, viu? Porque você tem todo o histórico, como diz o Clemente, né? Ele fala e fala. Ah, o Leandro vai mandar, o Leandro vai fazer. É tudo o Leandro. Então, Leandro, esteja mais assim com a gente também, falando também, viu? Obrigada aí pela participação, pela contribuição e por tudo que você representa aqui no Espaço da Cidadania. Bom, dando sequência aqui, como ela já foi citada, ela, sabe, que achou que quando se aposentasse, que a vida ia ficar calma, que a vida ia ficar uma maravilha, que ela ia só descansar. Sonho meu, né, Sumico, isso não existe. Então ela só ganhou mais atribuição. Porque agora, além de tudo que ela faz, além de ser uma parceira, uma pessoa que contribui com as ações do Espaço da Cidadania, desde 2005, ela agora também tem uma nova atribuição, que é ser avó, e ela tem dedicado parte desse tempo para essa nova atribuição, mas contribuiu aqui com o livro Inclusão Já. Então, Sumico, vem para cá falar um pouquinho desse prefácio, por favor. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Sumico, eu sou voluntária aqui do Espaço, sou mulher que representa a terceira idade. Cadê o Carlos? Carlos é meu companheiro dos aposentados. Aí um monte de gente que eu sei aqui também deve ser do clube dos aposentados. Não sou só eu, não. E sou mulher oriental. Então, traços orientais, acho que até para ser oriental sou um pouco altinha, né? E estou de óculos, né? Sou humilde, estou de óculos, cabelo meio Chanel, né? Curtinho, cabelos pretos, pintados. E estou vestindo uma camiseta preta e uma calça assim estampada, ok? Não é bom falar nesse horário não, viu gente? Sabe por quê? Porque a gente vai se emocionando, a gente vai começando a ficar assim meio, né? Sentindo que esses anos todos, essa história toda do espaço mexe com a gente, né? Ela é uma história que reúne um ponto central. Alves falou, né? A linguagem da humanização que ela fez questão de tentar passar, né? Então, eu acho que é por isso que a gente fica aqui meio tremido, emocionado, foram citadas as pessoas que deram origem ao primeiro grupo que se deu as mãos, né? Então, eu tive que olhar para saber, mas eu fui vendo e reconhecendo muitos de vocês, porque a partir de um certo tempo, então 2005, eu comecei a frequentar as reuniões e vi vocês frequentando, né? Então, assim, um relacionamento que vem de muito tempo. É uma coisa muito gratificante chegar aqui e ver essas pessoas novamente. Eu fui uma figurinha nesses últimos tempos, a pandemia, né, que fez a gente não ter mais encontro presencial, mas nesse período, então, à distância, eu consegui reencontrar um pouquinho a turma. E aos poucos eu tive que ir deixando que já explicaram um motivo, né? E por conta disso, este foi um projeto que eu realmente não pude participar, não pude colaborar. Então foi assim uma surpresa, uma grata surpresa, um orgulho, estou bem orgulhosa, de ser lembrada. Estou sendo bem, sabe? Mas escrever um prefácio é uma honra muito grande, né? Eu desenvolvi o projeto, que aliás é maravilhoso, mas eu posso apresentar isso como alguém que faz parte da história que está sendo contada neste livro. E quando eu recebi os arquivos, né? Então, da publicação, aí eu fui, né, revendo, a memória ainda está boa, graças a Deus, está dando para eu lembrar. E aí eu fui revendo todo mundo lá. E já estou revendo hoje muita gente que era de lá, está sentada aqui também. É uma alegria muito grande, então, esse reencontro. É uma honra muito grande escrever o prefácio de um trabalho que
que não é de um, que é um trabalho de muita gente. Então, as figurinhas, né, marcadas que a gente fala, são aqueles que melhor têm representado, em alguns momentos, com as suas habilidades e competências, algumas funções. Mas a gente tem um grupo gigante, desde aquela empresa que providenciou os nossos cofres, os nossos café da manhã, para que o nosso fórum acontecesse, para que o nosso seminário acontecesse, tudo no maior anonimato, tudo na maior da atitude voluntária, tentando convencer o seu patrão a receber no seu salão um grupo que estava se movimentando a favor das pessoas com deficiência, particularmente com direito à autoridade. Então, este talvez seja o livro, a publicação, que melhor retrata onde é o sucesso, onde o resultado, sabe? Onde a gente pode chegar. Nós chegamos, realmente nós chegamos. Todo mundo que está aqui, nós chegamos. Porque a gente se deu as mãos, porque a gente tem, honestamente, sinceramente, autenticamente, um compromisso com o outro, especialmente com a pessoa com deficiência, que foi a área da minha atuação profissional. E aí a gente vê então um trabalho lindo, com uma linguagem bonita, um trabalho extremamente dinâmico. Vamos aguardar agora a etapa da acessibilidade, já que ele usa muito, né, a comunicação visual. Um trabalho onde a gente vê, eu já falo que o Leandro só falta colocar uma plaquinha em você, patrimônio, né? Porque não dá para falar do espaço sem lembrar do Leandro. Então eu estou vendo aqui uma nova linguagem aparecendo, novas pessoas se envolvendo. Eu, nesses últimos tempos, antes de eu me afastar, eu vi muita gente chegando. Olha, gente, quanto mais gente chegar, é melhor. Quanto mais experiências, né, habilidades foram sendo agregadas, esse movimento cresce mais. Então, a palavra hoje é gratidão, a palavra é me sentir extremamente honrada, a palavra é realização, eu me sinto extremamente realizada por fazer parte dessa história, né? E que essa história inspire outros movimentos. E acreditando que dá certo. Pode ser pequenininho, né? A gente faz uma torcida, quanto será que vem desse seminário? Muita gente se inscreveu. Aí vem o Clemente com a experiência geral, 30% não aparece, né? Então a gente fica torcendo para as cadeiras ficarem cheias, né? Para vir bastante gente ouvir um palestrante, alguém que deixa aqui uma mensagem. E as mensagens, as palestras, as informações do espaço são de uma diversidade muito interessante, porque ela traz tanto a palavra do especialista, do profissional que atua, nós temos aqui uma ala de consultores especializados, a palavra de ação do governo, a palavra, né, do empresário que contrata, a gente tem a palavra do amigo, do colega que trabalha junto ao lado de que tem a pessoa com deficiência. E principalmente, a palavra intenção, essa visão, e acontece, da samba, acontece. Mas tem que ter vontade, né? E aí aconteceu, parabéns, gente, está aí mais uma publicação, e meio a tantas outras publicações, que venham outras tantas, que venham mais pessoas, né? E a minha gratidão não é de estar só aqui, de ter escrito esse prefácio, a minha gratidão é participar desse movimento, que tem um nome lindíssimo, a minha amiga falou, nossa, melhor nome do que este vocês não poderiam pensar. O espaço da cidadania. Obrigado, Clemente, porque aqui é um espaço onde eu consigo, assim, plenamente dizer que eu exerço a minha cidadania. E eu, então, só tenho que agradecer. De forma emocionada, recebi umas fotos do Carlos e fui vendo, né, a minha história aqui. Então, ele recolheu as minhas fotos e deu um presente para mim hoje. Então, por isso que eu estou falando, está meio complicado. O tempo está passando e estou ficando mais emocionada. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Felipe, Áurea.
Rafa e Leandro por contar um pouquinho aqui dessa construção e que a gente tenha muitas Áureas, muitos Leandros, muitos Rafas e muitas outras pessoas, né, se somando a esse movimento, fazendo com que a inclusão realmente aconteça. Ele já foi citado aqui hoje e claro que a gente não poderia deixar de falar do professor Romeu, né, nesse dia tão importante. Então eu vou ler aqui um pouquinho do texto, né, é um resumo, mas só para a gente, né, ver a importância desse trabalho coletivo. O professor Romeu, como todos nós sabemos, né, ele nos deixou no dia 18 de setembro de 2022, tinha 84 anos e contribuiu por mais de 60 anos nas áreas de inclusão, de acessibilidade, com ações práticas e ajudando na construção de conhecimentos que estavam muito além dos escritos e tradução que ele fez ao longo desses anos, né? Especialmente nos textos de organismos internacionais, como é o caso da OIT, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ele colaborou com as iniciativas do Espaço da Cidadania por mais de 12 anos. Estava nesse grupo de trabalho, né, que resultou na construção desse livro que nós recebemos aqui hoje. Então é por esse e tantos outros motivos que a gente não poderia deixar de falar do nosso querido professor Romeu Sasaki, o nosso eterno pai da inclusão, né? Então, ao nosso querido eterno professor Romeu Sasaki, eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Que a gente possa seguir esse legado, né, e continuar contribuindo para que mais ações de inclusão aconteçam todos os dias, no ambiente de trabalho e em todos os outros espaços. E tem uma pessoa também muito querida, extremamente importante também para esse movimento da inclusão, que, né, gostaria muito de estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente não foi possível. Ele não está de corpo presente, mas mandou um vídeo, né, Leandro? Então eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente pudesse acompanhar o depoimento, né, uma fala aqui do Dr. Ricardo Tadeu, que é presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, lá de Curitiba. Né? Como eu disse, ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas fez questão de mandar um vídeo parabenizando e agradecendo aí por essa construção. Então o Leandro vai colocar aqui agora o vídeo para que a gente possa assistir. Posso desligar aqui, né, Leandro? Espero que nós possamos trazer esse exemplo aqui para Curitiba. Eu sou presidente da Comissão
da flexibilidade do nosso material é muito honrado, do projeto para isso, para esse oferendo. Então, força a todos, nós sabemos que a pessoa com deficiência não precisa mais do que instrumentos adequados para que qualquer trabalho seja viável. Eu tenho conhecimento de pessoas que rompem tabus constantemente. Eu mesmo fui o primeiro ministério no Brasil, não foi fácil, porque não está por uma posição muito acirrada do próprio sistema judiciário, naquele momento, de 1990, mas hoje já não estou mais o único ministério. Então já há outros, ou seja, já um tabu foi quebrado. Então é uma honra participar, é uma honra estimular todos vocês, contem comigo, um grande abraço para todos. Começamos com spoiler, né, gente? O Plim Plim. Quem não lembra disso daí, né? Quem diria que eu ia conhecer pessoalmente o autor, né, do Plim Plim da Globo? Então, a gente entra agora aqui numa fase desse evento, que é de depoimento, onde as pessoas que participam desse movimento há tanto tempo vão ter aqui a oportunidade, não todas, como vocês viram, são muita gente, mas tem algumas aqui, e eu gostaria de chamar algumas dessas pessoas para contar um pouquinho, né, dessa trajetória dentro do espaço da cidadania e, obviamente, do trabalho que realizam ali com relação à inclusão da pessoa com deficiência. E o Ricardo Ferraz, que é um cartunista capixaba, que apoia as iniciativas do espaço da cidadania desde lá de quando começou, né, ele, ao mesmo tempo, também, né, tem aí os seus desenhos como fonte de inspiração para apoiar esse movimento. Né, eu sei que vocês conhecem não só esse, mas muitos outros trabalhos do Ricardo, e eu tenho aqui a honra agora de convidar o Ricardo. Vem para cá, Ricardo, se junte aqui a nós na frente. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, né, contribuindo com as iniciativas do espaço e com todo esse processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e em tantos outros espaços, né? Então, seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. Como diz o meu Mônica Petapiri, são tantas emoções, né? Bom dia a todos, bom dia aos históricos, amigos do espaço e aos novos parceiros. Acredito que boa parte que me conhece, né? Eu sou figurinha fácil aqui no movimento. Meu nome é Ricardo Ferraz, sou cartunista. A descrição é uma pessoa, como diz, idosa, cabelos brancos, barba branca, 7.0, né? Mas com o espírito, né, de 40. Envelhecer jamais, né? Nossas ideias, nossos sonhos, né? E uso muletas, tive pólio aos 5 anos de idade, né? E trajando aqui calça jeans, tênis e camisa, acho que cinza claro, né? Eu uso óculos, enfim. Tá. Quero agradecer muitíssimo o convite, sair lá de Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, mais conhecido como a terra do Roberto Carlos, né, o Rubem Braga e outros, né, para estar aqui. Tá? Foram me chamar, estou aqui, sim, senhor. Eu não poderia recusar esse convite, né, do nosso
nosso amigo teimoso, kamikaze, o Clemente, né? Porque é uma data importante, 22 anos de luta, né, pela inclusão, e o lançamento desse livro. É um livro que tem um foco nas fotos de pessoas que construíram a base, né, desse movimento. E todas essas pessoas, eles são protagonistas dessa história, né? E todos são importantes para nós, né? Então, todos são bem-vindos, aspas aí, tá bom? Pois falando, né, de inclusão, eu sou, como cartunista, acho que cada um, aqui você está como toso, né, escultor, cada um contribui com a sua ferramenta, né? E a arte foi uma das ferramentas, né, da inclusão, que é um conjunto, né, de ações positivas em prol de uma causa. Acho que todos usaram a sua ferramenta nessa engrenagem, né? Independente que seja o formato, enfim, né? Então eu usei o cartoon. Então eu não sou um homem de palavras, eu sou um homem das imagens, né? Como já dizia o Paulo Francis, né, que um cartoon vale milhares de palavras para um povo a quem se nega as primeiras letras. Eu, como saí da invisibilidade social, eu era invisível, não tinha nome, mas eu passei a fui integrado socialmente, ganhei visibilidade através do meu cartoon. Então eu peguei carona no meu cartoon. E como nasceu meu cartoon? Claro que o tempo aqui é limitado, mas nós falamos o seguinte, foi da minha indignação. Porque esse tema que abordo é um tema que eu posso falar de cadeira, ou seja, de muleta. Por quê? Eu tenho a minha deficiência, a militância, a indignação com o preconceito e a arte como instrumento de transformação. Em 1981, no ano internacional, quando eu fui convidado para articular um movimento na minha cidade, em Cachoeiro, para falar de quê? De direitos iguais. Era uma utopia falar em direitos iguais a pessoas com deficiência. Uma época que não havia uma cultura. E quando a gente fala algo, digamos, de inclusão, todos têm conhecimento, né, do que é inclusão. Agora, falar de inclusão, de oportunidades iguais, em 81, era um absurdo. Primeiro que a gente não estava falando para mim mesmo, não tinha eco. Né? Quem ia ouvir não tinha uma cultura, eu me sentia impotente. Né? Eu tinha que mobilizar esse movimento na minha cidade. Como naquele tempo não tinha internet, não tinha meio de comunicação, não havia uma cultura, eu tive que subir todos os morros da cidade. A cidade tem uma topografia muito acidentada. Eu fui à procura dessas pessoas para tentar organizar, articular o movimento. Mas o que encontrei? Eu já até falei aqui para alguns, já conhecem a história, estou falando para os novos que talvez não conheçam essa história. Eu citando algumas situações aqui, eu encontrei jovens até amarrados em suas camas que nunca tinham visto sequer a luz do sol. E eu perguntei, mas por que essa pessoa fica amarrada num quarto que parecia um chiqueiro, né? Os pais falavam, ele fica amarrado porque ele é muito nervoso, só assim eu consigo trabalhar em paz. Eu falei, porque não presta mais para nada, é tudo aleijado, eu tenho que amarrar, aí ele fica muito nervoso, Eu falei, e agora, como é que eu vou falar para a sociedade que a pessoa com deficiência, nós estamos lutando por direitos humanos, oportunidades a todos, diante daquele caos, né? Enfim, tá? O que eu não encontrei com palavra, eu estava impotente diante daquele quadro dantesco. Eu falei, vou usar o cartoon. Então, o cartoon, eu fui, digamos, um Dom Quixote, que levei muito cascudo, fui o primeiro cartunista a levar essa temática para os espaços de arte, e fui incompreendido na época, todos achavam que eu era problemático, mas graças à minha teimosia, à minha persistência,
40 e poucos anos depois, hoje o meu desenho está sendo utilizado, foi entendido, e está sendo utilizado em livros didáticos, em livros acadêmicos, né? Então é a arte dando essa contribuição para esse debate permanente, né? Usando a minha arte do cartoon, né? Assim como todos estão contribuindo com sua ferramenta, porque acreditamos piamente na inclusão, porque não falamos de deficiência mais, né? Mas estamos falando de cidadania, equidade, né? Enfim, então é preciso uma luta constante, e a inclusão não pode ser modismo, não pode ser passageiro, tem que ser uma luta permanente, tá? Porque às vezes o modismo passa, né? Mas não. Então acho que queremos ou faz uma inclusão de verdade, ou sai do movimento. Agora, para ficar aqui só preenchendo e para aparecer nas mídias sociais, não, aqui tem que pegar realmente, né, na sua ferramenta, e vamos à luta, porque a luta continua. Então esse cartoon aqui, vocês viram, ou alguém pode transcrever para as pessoas com deficiência, cegas, fui o primeiro cartunista, desculpa se eu ultrapassar aqui, porque eu falo com emoção e não, né, extrapolo o tempo, tá? Mas só para ilustrar esse desenho da vinheta da Rede Globo, né? Porque Rede Globo, falando de acessibilidade, acho que não. Mas desde 2001 a 2008, por aí, 2001 a 2008, a Rede Globo promovia anualmente um concurso nacional para selecionar aquelas vinhetinhas que passavam no intervalo dos filmes, né? O famoso plim-plim. Era um concurso aberto aos profissionais amadores, por que não tentar? Né? Como eu sou teimoso, numa mesa de cozinha eu tinha feito um desenho, vocês conhecem bem esse desenho, vídeo 81, dois cadeirantes tentando subir, um está no pé de uma escada e outro na parte de cima, né? Um tentando subir, outro tentando descer uma escada, tá? E eu peguei esse desenho que eu fiz em 81, 2001, 20 anos depois, numa mesa bem cozinha, numa casa simples. Eu sonhei, é importante acreditar que sonhar, né, independente de classe social. Numa mesa de cozinha, eu peguei aquele desenho, falei, vou participar de concurso, né, da Rede Globo, né, quase impossível. E fiz um storyboard, uma sequência de desenho. Dois cadeirantes no espaço urbano, de repente eles deparam uma escada, e como subir, como descer, aí vem a indignação, né, porque perdem o direito de ir e vir. Mas, como diz o Dadá Maravilha, para toda a problemática tem uma solucionática que eles faziam, na minha imaginação, eles pegavam a ponta da escada, sacudiam a escada, puxavam e viravam uma rampa. Quando virava uma rampa, quem usufruía desse direito? Não se falava muito de diversidade. Eu pensei, não, uma rampa não serve só para cadeirante, né? Vai atender a todos, né? Então eu pensei, uma mãe pôr no carro baby, um idoso, uma criança, né? Enfim, né? E aí, finalmente, quando eles vão comemorar essa vitória, já na rampa, quando eles se abraçam, formavam o símbolo da Globo. Como eu estava fazendo esse desenho numa mesa simples, eu peguei um copo americano e fiz um círculo, fiz um logo e mandei com a cara em coragem, né? Aí 2 meses depois a Rede Globo liga, Ricardo, seu desenho foi aprovado. Isso é trote, né? Então, sem querer, eu fui, digamos, um cartunista pioneiro, o primeiro talvez a levar essa temática para a Rede Globo, falando de acessibilidade de uma época que falava, né? E também, eu não estou levantando o nariz para mostrar que é possível a gente sonhar persistente, né, de determinação. Dos 7 concursos contra de mentiroso, dos 7 eu venci 4. Tá? Aí o concurso acabou, né? Mas o concurso acabou, mas o meu sonho pela inclusão, porque hoje os meus desenhos, inclusive na década de 80, eu fazia a minha visão, tá? A minha vivência, mas eu tive uma experiência super positiva quando o Clemente e a equipe me convidou para ilustrar a cartilha inclusão, né? Qual é inclusão é atitude, né? E aí depois um grupo, uma equipe foi formada para passar para mim algumas ideias para cartoon. Então ali não era apenas a visão do Ricardo, mas uma visão coletiva. Aí aprendi a trabalhar em parceria, é o que faz o
espaço da cidadania. Tá? E tudo aqui é em parceria, é um conjunto, né? Então permanece assim, inclusão, tem que ter a participação de todos. Né? Então eu quero continuar falando sim de Catu, mas falando de cidadania plena, falando de diversidade humana, abrindo um leque, né? Porque não falamos de quê? Nós estamos falando de uma sociedade inclusiva e a deficiência está ainda na cultura da sociedade do preconceito. Né? O preconceito se combate, né, com luta e permanente, e a arte está sendo a minha ferramenta para continuar lutando por essa sociedade que sonhamos e lutamos e queremos. Tá? Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre. Então, muito obrigada, Ricardo. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Gratidão aí por tudo. Bom, dando sequência aqui, para não perder nenhum segundo aqui desse momento tão rico, eu gostaria de chamar aqui para dar um oi para a gente o Salomão Júnior, que é secretário executivo da pessoa com deficiência aqui da cidade de Osasco, e que amanhã vai estar recebendo, não sei se todos aqui vão conseguir participar, mas amanhã ele estará recebendo um grupo de pessoas lá no portal, apresentando ali o portal do trabalhador. Então, Salomão, por gentileza, seja bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês me ouvem? Eu ouvi. Vou falar aqui rapidamente. Inclusão já. Primeiramente, parabéns ao meu amigo Clemente pelo belíssimo trabalho na pauta da inclusão no mercado de trabalho. Eu estou muito feliz porque eu vejo que a maioria aqui da plateia, eu acho que não são pessoas com deficiência. E isso é um avanço, porque a pauta da pessoa com deficiência não é apenas do indivíduo, da família, mas é de todos, de todas, atores sociais, é de todas as pessoas que acreditam no próximo, que acreditam nas potencialidades na qual precisamos e merecemos ocupar os espaços. O mercado de trabalho da pessoa com deficiência, ele é fundamental, porque ele não apenas dignifica a pessoa, mas ajuda na economia. Eu lembro que em 2015, naquela crise, a indústria automobilística, ela teve ajuda do segmento PCD, das pessoas com deficiência, que compravam carro com isenção. Então o que acontece? Quando as pessoas com deficiência estão no mercado, elas ativam a economia, geram oportunidades e, sobretudo, humaniza as pessoas, faz com que não apenas haja crescimento econômico, mas, além disso, que haja desenvolvimento humano. Crescimento econômico é muito importante, mas o desenvolvimento humano é fundamental para que a locomotiva do crescimento econômico seja sustentável. Eu quero agradecer a Deus, parabéns por cada um de vocês. Eu estou como secretário da pessoa com deficiência aqui na cidade de Osasco e estou à disposição pela pauta, pela inclusão e caminhamos juntos. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Salomão. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Bom, dando sequência aqui nessa sessão de depoimentos, eu gostaria de chamar ela, Maria de Fátima e Silva,
né, que é uma colaboradora aí de muitos anos também aqui do espaço, que está à frente do Coexistir, que é um programa lá do Cinco Vale. Então, Fátima, vem para cá contar um pouquinho para a gente desses 22 anos aí de espaço. Bom dia. Bom, sou a Fátima, sou uma mulher, tenho 60 anos, 1,57 m, cabelo na altura do ombro, está preso hoje, calça marrom, sapato bege, uma camisa de manga curta com manchas coloridas. Estou usando óculos de grau, de ar vermelho. E estou lá sentadinha pensando, meu Deus, o que eu vou falar depois de tudo isso, né? Porque são 20 anos nessa construção, com tantos parceiros. E eu acho que eu vou puxar daqui a possibilidade que a gente construiu de trazer tanta gente para essa pauta e de, com isso, abrir caminho para que essas tantas pessoas pudessem levar para os seus espaços de trabalho, para os seus espaços de conversa, para os seus espaços de luta, esse tema que é muito importante. Estava ouvindo um colega aqui que saiu e estava pensando, não existe nada sem pessoas, não existe nada sem humanos. Todos nós somos humanos e somos diversos. E somos nós que movimentamos a sociedade, a economia, a educação e tudo que exista na Terra, para o bem e para o mal também, infelizmente, né? Então, acho que eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive no espaço da cidadania de aprender, de conhecer pessoas, de reaprender, de alcançar outros espaços e de contribuir para que tantos aprendizados fossem possíveis, de contribuir algumas vezes com as publicações. Eu tive ausente um período aí por conta de uma questão familiar, mas eu acho que é isso. Essa rede, o Espaço da Cidadania deu para a gente a oportunidade de construir essa rede que só cresce, que só contribui para que a gente promova cada vez mais a inclusão de fato da pessoa com deficiência. O Clemente sempre fala, um pedido agora, tá? O Clemente sempre fala que eu vim parar aqui porque a gente brigou em algum lugar. Toda vez ele fala isso. Eu não lembro da bendita da briga. Então, depois você conta o que foi que aconteceu. Gente, super obrigada. Clemente, como que é aquele ditado? Gente, eu sou péssima para esses ditados, tá? Mas vou tentar lembrar aqui. Quem bate nunca lembra, mas quem apanha jamais esquece, né? Então vai ver que é isso. Vai ver que é isso. Não fui eu que bati. Eu tô achando. Bom, brincadeiras à parte, porque o tempo voa, gente. Eu não sei o que acontece com esse relógio, mas o dia não tem mais 24 horas, o ano não tem mais 12 meses, parece que tá tudo pela metade. Então, né, não é só eu aqui que estou curtindo, não, né? Com esse meu 1,37 aqui bem esticado, contando o último fio de cabelo. Tá tudo importando, gente. O tempo, a hora, então vamos lá. Dando sequência aqui nos depoimentos, eu quero chamar o Renildo, que trabalha na Sulpal já há bastante tempo, que sempre está aqui também contribuindo, colaborando com as iniciativas do Espaço da Cidadania. Então, Renildo, vem para cá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, eu sou o Renildo, professor da Silva, trabalho na Sulpal, estou de boné escuro, óculos, camisa cinza, bermuda azul e tênis azul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que engajaram, conseguimos chegar ao 17º livro, né, onde eu tive oportunidade de participar de algum livro. Né. Eu sempre sou repetitivo na minha fala, quando eu tenho oportunidade, por conta da falar minha trajetória na empresa onde eu trabalho, né? Mas hoje no finalzinho eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? É assim, eu entrei em 2004 na Sulpal, como ajudante de almoxarifado, fiz apontamento, trabalhei no DVL, trabalhei na produção, gráficos,
E essa última semana eu tive a oportunidade de me tornar um líder de setor na produção, que é um líder de forjaria. Não basta ser um líder que comanda muitas pessoas, mas ter uma forjaria que não é fácil. Quem conhece sabe, né? Então aí é onde que eu falo, não existe coitadinho, existe força de vontade, perseverança, fé em Deus e falar assim, todo mundo pode. Porque se eu posso, vocês também podem, né? E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho o Alex, que ele não está aqui nesse momento, ele está lá fora, mas tem jogo de uma empresa ao mesmo tempo, né? E ele teve a oportunidade também de se tornar líder. Fico muito contente. Na história da empresa, nós dois somos os únicos deficientes físicos que se tornamos, chegamos como ajudante e se tornamos líder de setor. Isso é romper barreiras e conquistar a sua meta. Eu sou um atleta, né? Hoje eu sou atleta de travessia alto mar. Sempre quando eu me cadastro nas minhas provas, não é para ganhar de ninguém, é para concluir a minha meta. Quando eu concluo a minha meta, eu consegui, eu alcancei o meu limite. Né? E o que aconteceu essa semana de eu me tornar um líder, eu alcancei o meu objetivo. Então por isso eu fico feliz e obrigado pela oportunidade, parabéns a todos vocês que estão aqui, todos vocês fazem parte disso aqui, ó. Tá ok? Obrigado. Parabéns, querido. Olha que notícia boa, né, gente? Parabéns aí por mais uma conquista, por mais uma meta atingida, né? Acrescentaria em tudo isso que você disse mais uma palavrinha, que é a oportunidade, né? Que a gente também abraçar as oportunidades e fazer a nossa parte. Até porque a lei de cotas garante a vaga, mas a manutenção do emprego também depende da gente, que somos pessoas com deficiência, mas também com habilidade, com competência, com direito, com dever, com muita capacidade. É isso aí, parabéns pela nova posição e muito sucesso, que seja mais um degrau e tantos outros que vão surgir aí na sua vida, viu? Parabéns. Bom, ela também já foi citada aqui hoje, também